tema de hoje, os 3 pilares para um relacionamento feliz. Eu penso que você acha que sabe quais são esses 3 pilares. Talvez você acerte um ou outro, mas o que você já pode ter certeza é que na falha de um desses 3 pilares, o seu relacionamento se desestabiliza. Não tem como. São 3 pilares que vão fazer com que você tenha aí um relacionamento feliz. E para você que está me vendo na sua telinha pela primeira vez, eu sou a Jaque Gonçalves e estou em uma nova missão. Ajudar a você a salvar o seu casamento e viver uma história de amor com o seu companheiro. E não tem como ser feliz no relacionamento sem esses 3 pilares muito bem estruturados, né? Qualquer um deles que fiquem abalados em alguma parte, ele vai realmente começar a desestabilizar aí o relacionamento. E fala aí, quais são esses 3 pilares? Os 3 pilares para um relacionamento feliz, um relacionamento saudável, são eles. Relação amorosa. Isso. O que é uma relação amorosa? Parte da relação amorosa. Isso engloba tudo. Engloba o afeto, engloba fazer amor, engloba você seduzir. Então, um dos pilares é o relacionamento, a parte amorosa, tá? Então, esse primeiro pilar, né, ele tem que ser muito bem estruturado. E como que se estrutura um pilar? Você estrutura criando aí uma condição frequente de sedução. Sim, você tem que seduzir o seu companheiro diariamente. Tem que ser um costume. Eu fiz aí um vídeo para vocês, acho que foi até uma live, não é? Ou não, foi um programa Conversa com a Jaque, a arte da sedução. Por quê? Porque os homens, eles são caçadores. Não adianta você mulherada, sabe, moderna, querendo sair caçando, porque a probabilidade de sucesso de um homem aí realmente interessado é muito baixa, tá? Ah, tem casos, tem, mas são exceção. É o homem que caça, ele precisa disso. E quando ele tem aí, dentro da sua casa, né, algo muito interessante, prazeroso, que chama a atenção, ele concentra o foco em você. E mais do que isso, você vai aguçando a imaginação deste companheiro, você vai trazendo pensamento e, consequentemente, os sentimentos dele para você. E quando o companheiro ele se sente atraído, né, por você fisicamente, ele começa também a ter ações mais carinhosas, por o interesse. Mas o que pra gente é muito bacana, porque quando a gente também pratica ter aí a troca de carinhos, né, fica com mais brincadeiras, enfim. O que acontece? A gente fica aí com o humor mais elevado, de mais bom humor, tá? E além de tudo, você faz com que esse companheiro, né, ele não ache motivo para ir ter seduções fora aí do relacionamento. Eu vou abrir aqui um parênteses para você muito importante. Então, é o seguinte, este pilar, que é o primeiro pilar que eu estou passando aqui para você, ele é o pilar da estrutura amorosa do seu relacionamento. Essa estrutura amorosa, que é composta por afeto, por trocas de afeto físico, por carinho, pela sedução, ele tem que ser frequente, ela tem que ser frequente. Por quê? Não só por conta disso aqui que eu já passei para vocês, né? Que o homem é caçador, que isso potencializa a atenção, o foco dele em você, mas
Também porque você diminui a chance de traição. Porque a traição, minhas queridas, não tem nada a ver com falta de amor, tá? Pode perguntar para o Marada. Eu acho que a gente tem homem aqui na live. Eu não sei, só se a mulher pegou aí o celular do companheiro. Se for homem, dá um alô para mim. Elinho, é você mesmo? É menino ou é menina? Conta para mim, tá? Rodrigo também, conta para mim. É a mulher ou que pegou o celular? Me conta. Por quê? Porque os homens, eles não, aliás, os homens não, a raça humana, nós não somos monogâmicos, tá? Não é da nossa espécie a monogamia, ok? Ok. Então, quando ele tem aí uma puladinha de cerca, ou às vezes até um caso fora do relacionamento, na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, não tem absolutamente nada a ver com falta de amor por você, nem mesmo falta de respeito, tá? Porque o que acontece quando ele dá essa puladinha de cerca, ele na verdade está exercendo aí um pouco mais aí da sua raça, né, lá de trás, né, do primórdios, né? E o que acontece? Ele está aí massageando o seu ego, trabalhando, né, cercando o território. É mais isso do que falta de amor, tá? E aí o que acontece? Quando ele tem uma companheira dentro de casa que tem a prática da sedução, ela é carinhosa, ela é afetuosa e isso tem troca. Como que é troca, né? Se você dá um beijo, você dificilmente consegue dar um beijo sozinha. Você já tem aí o retorno do beijo do seu companheiro. Começa, se o seu companheiro não tem muito hábito de ser carinhoso, aumenta você ser carinhosa com ele e sente que aos poucos ele vai retribuindo isso para você, tá? O que acontece? O que acontece? Algumas mulheres, elas tendem, não são todas, mas elas tendem, por vários motivos, a ter uma irritabilidade muito aflorada. Então, é aquela mulher que ela tem mais facilidade de reclamar. Então, essa mulher que passa muitas vezes reclamando, ela distancia um pouco o companheiro. Então, usualmente, o companheiro que não tem aí muita troca de carinho, né, não dá muito carinho, na maioria das vezes é uma mulher que tem aí um perfil de comportamento de ficar reclamando sempre, né, e de não praticar a sedução. Então, se você quer aumentar o carinho, até a gentileza do seu companheiro, você comece a praticar a sedução. Sim, a sedução. Da outra vez até brinquei com vocês, né? Adeus calça de moletom, né? Adeus calça de moletom, corta, fica aí com shortinhos curtos, blusas transparentes, a gente já falou sobre isso, né? A arte da sedução aqui já foi tema. Então, você vai trabalhar aí a sedução, por quê? Quando o seu companheiro se sente seduzido por você, por puro interesse, como eu disse no vídeo, ele começa a ficar mais carinhoso, porque ele quer você. Então, é importante você ir praticando isso também, tá? E como eu disse, você acaba evitando a pulada de cerca, né? Aqui já colocou, a pulada de cerca não teria perdão. Isso vai de relacionamento para relacionamento, né? Mas vale sempre deixar bem claro, não é falta de amor, nem mesmo falta de respeito, tá? Muitas vezes aí, infelizmente, a gente tem pessoas, né, que acabam, pessoas que eu digo do sexo feminino, uma mulherada aí bem danada e que fica provocando esse companheiro, fica provocando este homem, e o homem, por não ser monogâmico, assim como nós não somos monogâmicos, monogamia, só nivelando o conceito, é aquela espécie que tem um único indivíduo quando escolhido pela sua vida inteira. Então, a monogamia no relacionamento humano é puramente opcional, não é parte da nossa espécie, tá? Então, no caso aí das puladas de cercas, de casos,
com certeza, pelo menos no início, não é por falta de amor por você. Depois pode ser sim, porque nos casos, né, fora extraconjugal, usa-se muito mais a prática de fazer amor. E como eu já falei para vocês, quanto mais você pratica amor com o seu companheiro, maior é o vínculo emocional entre vocês. Então, se esse companheiro começa a ter muita prática de amor com essa outra pessoa, né, sempre com essa outra pessoa, ele acaba tendo aí, correndo o risco de realmente se apaixonar. Aí é uma outra situação. Mas, enfim, essa questão de perdoar ou não é de cada relacionamento, é de cada momento do relacionamento e em quais condições, etc. Né? Tem muita coisa envolvida. Então, este é o primeiro pilar. Então, o pilar do relacionamento amoroso, da parte amorosa desse relacionamento, ele engloba aí a afetividade, a prática de fazer amor, como eu disse para vocês. Então, esse pilar, ele é um dos principais pilares de um relacionamento. Comumente, casais que não têm esse pilar bem estruturado, em curto ou médio prazo, tem grande crise no relacionamento, podendo levar até o término deste relacionamento. Só por conta deste pilar. Supostamente todo o restante ok. Só por conta deste pilar. Porque este pilar, ele acaba devastando quando está instável, né? Outras áreas deste relacionamento, né? Como eu te disse, quando a gente não pratica a fazer amor, nós temos aí uma baixa liberação de alguns hormônios que são muito importantes para o nosso equilíbrio emocional. Então a gente fica aí, principalmente o homem, que tem aí contra o equilíbrio emocional, da tranquilidade, da paz, a testosterona. Então, se esse homem aí fica aí apenas com um nível de testosterona muito alto, ele fica com a irritabilidade mais alta, ele fica menos sensível ainda, não fica afetivo, né, ou diminui o afeto. Então é muito importante, mais uma vez, para a gente falar de relacionamento, a gente tem que falar. Acho que é uma terceira vez que eu falo disso aqui em live para vocês, porque é muito, muito, muito importante pro relacionamento fazer amor. Como eu disse para vocês, ele traz aí também a crescente do afeto, da troca de beijos, tá? E além aí de dar aí, dificultar, vamos dizer assim, né? Diminuir a probabilidade de traição, tanto de um lado quanto de outro, né? Não são só os homens que traem, tanto de um lado quanto outro. Então, este é o primeiro pilar, a estrutura amorosa do seu relacionamento, que faz parte aí deste trio poderoso do sustento desta união. Então, essa parte amorosa que condiz tudo isso que eu estou dizendo para vocês. A prática de fazer amor, que traz aí a troca de afeto e que também traz aí a felicidade desse casamento. Ele acaba contribuindo, não é só isso, né? Ele não é exclusivamente para isso, mas ele contribui para a felicidade desse relacionamento, tá? Porque o que acontece? Quando a gente não tem essa estrutura muito sólida no nosso relacionamento, como eu disse para vocês, ele vai acabar atrapalhando outras áreas do seu casamento, da sua união, tá? Olha só, tem um pessoal aqui já fazendo perguntinhas, já dando oi, mandando coração. Muitíssimo obrigada pela presença de cada um de vocês. Obrigada, pessoal. Hoje, infelizmente, tivemos aí o YouTube que não subiu, tá? Outra informação aí importante para vocês é o segundo pilar. Qual é o segundo pilar dessa estrutura, desse trio que segura o relacionamento? O segundo pilar é a empatia. O que engloba a empatia? Empatia é quando a gente tem a habilidade, exerce a habilidade de
entender, prestar atenção no outro e agir de acordo, tá? Então, quando essa estrutura da empatia, ela engloba muita coisa. Porque quando a gente pratica empatia, o que a gente está dizendo? É você, com todo o conhecimento que você já tem deste seu parceiro, você utiliza esse conhecimento, que você sabe o dia que ele está mais estressado, você sabe quais são os pontos que são mais sensíveis para ele. É você usar todo esse conhecimento que você tem sobre a característica, a personalidade do seu companheiro e utilizar a favor do relacionamento. Se você sabe, por exemplo, que o seu parceiro, quando ele chega do trabalho, chegou mais tarde porque ficou preso no trânsito, ele prefere chegar em casa, tomar um banho e ficar quieto, não é bacana, inteligente, não é empático da sua parte, ele mal chegou e você já vai em cima com uma série de informações, sejam boas ou sejam ruins, enfim, não dá esse espaço para ele. Não respeita a individualidade. Então, a empatia é mais do que se colocar no lugar do outro. Porque a Elaine colocou, a empatia, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente se coloca com as nossas características, com as nossas observações, com as nossas necessidades. A empatia, ela vai além. É quando você enxerga a necessidade do outro, você enxerga a característica dessa pessoa e age em favor. Age em prol. Isso é a empatia na prática. Porque muitas vezes quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai com conceitos equivocados. Porque como já falamos, aquilo que incomoda um pode não incomodar o outro. Aquilo que não é bacana para você pode ser bacana para o outro. Então, esse é o conceito correto da empatia na prática. É você usar de todo esse conhecimento que você tem em relação ao outro e agir de acordo, agir em prol dessas características. Aí, como eu dei o exemplo. E tem outros exemplos, né? Se você sabe que o seu companheiro ele está passando por uma fase mais difícil na vida dele, seja por conta do trabalho, seja por conta de alguma situação que desestabilizou emocionalmente, seja por um período curto ou um período longo, enfim. Cabe a você exercer a empatia e ter a compreensão mais disponível, ser uma companheira mais disponível. Você fala assim, Jaque, mas tudo eu? Eu é quem vou fazer isso? E o lado dele? E o que ele faz? Olha só. Nós estamos, quando a gente fala de um relacionamento, são dois, ok. Mas quando 50% dessa relação, que é este ele trabalha toda a estrutura, principalmente esses 3 pilares, que são os pilares comprovadamente que seguram o relacionamento. Quando um dos lados trabalha isso, além de fato fortalecer e virar o jogo, sim, nós somos capazes, virar o jogo, dar um upgrade. Às vezes o seu casamento não está em crise, mas ele está morno, ele está frio, ele não está do jeito que você gostaria. Confie em mim, faça a sua parte, trabalhe o seu comportamento. A gente está falando aqui do pilar da empatia. E a empatia tem a ver com trabalhar o nosso comportamento, diminuir as nossas críticas e aumentar o nosso poder de relevar. Quando a gente deixa de relevar, a gente fica falando toda hora, não deixa passar nada, a gente vira uma chata de plantão. Então a gente vale aí se perceber para ver se a gente não tá chata de plantão. E quando a gente começa a ter essas mudanças muito positivas para nós, por nós, porque é muito chato ser chata, vamos combinar. Quando a gente reclama, não é saudável. Então é um hábito que se você tem, você deve corrigir imediatamente.
Ah, eu não sei corrigir. Não vou nem mais falar nesse assunto. Tem aí umas 2, 3 lives aí, vídeos falando sobre quebras comportamentais, tá? E aí vale a pena aí também, você que não me mandou o e-mail para ter o e-book Controle e Equilíbrio Emocional, me manda o e-mail que eu disparo, tá bom? Então, a empatia, ela engloba tudo isso. Ela engloba o seu comportamento, ela engloba o seu poder de ação dentro deste relacionamento, exercendo a empatia, visualizando o que o seu relacionamento precisa e agir de acordo com ele, tá? Então, ter empatia não engloba só você ter a empatia, você perceber a necessidade do outro e agir de acordo. E há também a empatia pro relacionamento. Dito isso, eu gostaria de levantar uma questão aí com vocês. Não precisam responder, responda se quer, mas eu quero que vocês reflitam. Dentro do relacionamento que vocês têm, ou que vocês pretendem ter, né? O que é mais importante? O que é mais importante para vocês? O que traz aí uma maior qualidade para este relacionamento? O que você mais prioriza? Seja o que for, trabalhe em favor, não trabalhe contra. Se você quer paz no seu relacionamento, se você quer afetividade, se você quer mais cumplicidade, se você quer amizade, você tem que trabalhar a favor. E isso tem tudo a ver com o seu comportamento. Se você quer carinho, se você quer atenção, melhore o seu comportamento. Diminua as suas críticas. Ontem eu comentei, não existe crítica construtiva, que é a sua bandeira dela, não existe. Porque a crítica, ela não vem acompanhada com uma solução, então não é construtiva. Não é construtiva. Construtiva é tudo aquilo que vem com uma solução. Então, se você acha que é construtivo falar, olha, você está muito chato, precisa melhorar, eu não aguento mais isso não é uma crítica construtiva. Porque você só está dizendo que ele é chato, precisa melhorar, mas você não está ajudando. Você não está dando uma solução, não está ajudando nem a encontrar uma solução. Então, a gente tem que parar aí para pensar naquilo que a gente quer, quais são as atitudes que nós estamos fazendo para ter isso como troco. Então, aí colocou que se você quer honestidade, isso tem a ver com cumplicidade, com parceria. E se a gente quer cumplicidade, parceria, carinho, atenção, vamos perceber quais são as ações que devemos tomar para ter isso de volta. E não adianta falar assim, é só eu dar carinho, é só eu dar atenção, é só eu ser honesta. Não, nem sempre, isso claro, faz parte, mas não é isso que vai fazer com que você tenha de volta. E sim, toda uma conduta neste relacionamento. O exercício da empatia é quem vai te dar isso. Quanto mais compreensiva você for, e eu não estou falando para você ser aquela passiva, submissa, que aceita tudo. Ao contrário, vamos falar sobre isso em um outro momento. Ao contrário, a mulher cada vez mais, e principalmente para ela, não só para o relacionamento, ela precisa crescer como pessoa. Ela precisa ser plena. E a gente vai falar sobre isso ainda hoje, sobre essa plenitude. A gente vai falar sobre isso. Mas, enfim, se você quer esse carinho, se você quer atenção, se você quer honestidade, trabalhe a sua empatia. Nesse relacionamento que você está, nesse relacionamento que você quer ter, ok? Não importa se o seu relacionamento, como eu disse, se ele está em crise, se ele não está em crise, se você quer blindar da crise. Esses 3 pilares, eles têm que ter, têm que ser fortalecidos e alimentados o tempo todo. E você deve ter esse conhecimento, obviamente, para que você possa agir de acordo. Então, para você que quer aí, seja carinho, seja atenção, seja honestidade, seja cumplicidade, seja parceria, seja amizade, né, atenção, enfim, você trabalha a sua empatia. O que é trabalhar a empatia? Aquilo que eu falei, enxergue as necessidades. Será que o seu companheiro não tem a necessidade de, às vezes, ficar sozinho? Em casa, por exemplo, no meu caso, é bem difícil meu marido conseguir ficar sozinho. É difícil. Então, como é difícil, porque minha mãe mora com a gente, enfim, a situação é um pouco complicada,
Eu realmente não me importo quando ele fica ali um tempo, umas horas, jogando videogame. Isso é exercer a empatia. Eu realmente não me importo quando ele sai para tomar uma cervejinha, para sair com os amigos. Eu não me importo e não me preocupo se ele vai chegar às 1 da manhã ou às 6 da manhã. Não faz diferença para mim. Não faz diferença para mim aonde, inclusive, que ele estava, desde, obviamente, que tenha aí respeito para o relacionamento. O que acontece, para mim, o que é mais importante é se dentro, independente aonde ele esteja, tenha respeito comigo. Tenha respeito com a relação. E não a hora que ele chega, se o bar é legal, se é cheio de mulher bonita, isso não tem relevância. Se ele me respeita, tá dentro. Por quê? Porque de vez em quando sair, ter a sua vida social é importante no relacionamento. No meu relacionamento eu também tenho essa liberdade. Mesmo, meu marido não gosta muito, mas ele tem ele sabe que eu tenho essa liberdade, ele não gosta muito, mas ele respeita, ele trabalha a empatia, ainda que ele tenha que trabalhar fortemente, mas ele trabalha essa empatia. Então a gente precisa entender, aquilo que a gente quer, a gente tem que fazer um esforço da nossa parte de se reparar, enxergar aquilo que a gente pode melhorar como pessoa, como mulher, como companheira, como a gente pode agir positivamente nesse relacionamento. E, obviamente, fortemente isso é a empatia, tá? Esse é o segundo pilar, tá? Sim, aqui a Elaine colocou, né? Conversar sobre tudo, né? Pontuar tudo, poder ter a liberdade de conversar. Isso eu vou até pegar aqui, foi uma boa colocação, porque quando a gente quer a liberdade de conversar, de poder aí ter uma conversa saudável, essa conversa vale a pena a gente ter que seguir aquelas regrinhas que eu já ensinei. Não precisa ser uma conversa dura, enfim, às vezes não é uma conversa sobre ideia, mas seja qual for a conversa que a gente vai ter, a gente tem que respeitar o ouvido do outro. Quem é esse ouvido, né? Então, se é uma pessoa, por exemplo, que se a gente falar muito rápido, se a gente falar um monte de coisa, ele acaba não entendendo muita coisa, ele acaba se atrapalhando. E como eu sei? Primeiro que isso acontece com a maioria dos homens. A gente tem que falar um assunto, falar daquele único assunto, sem abrangir, devagar e dar tempo dele participar. Se a gente ficar igual a Jaque está aqui no monólogo, a conversa não flui, não é bacana para ele, logo ele vai perder a atenção. Nos primeiros 3 minutos ele já levantou e já foi embora, tá? Então, é você perceber isso, a forma bacana que é conversar com ele. Como que é melhor para você conversar com ele, sabe? Então, se você quer ter aí um papo gostoso, se você quer conversar, entenda que é diferente de você conversar com a sua amiga. Nós ficamos enlouquecidas quando falamos, né? Quando estamos entre amigas. Eu fico com dó de quem está em torno, porque são todas falando juntas e ninguém se ofende por estarmos falando juntas, né? Todas se entendem, vão conversando e vão falando. Gente, a gente tem a capacidade de falar de trocentos assuntos em 10 minutos. São 3, 4 assuntos em 10 minutos. Já com o homem é totalmente diferente, ele não acompanha. O cérebro dele funciona de uma maneira diferente, uma maneira mais lógica, mais pragmática, mais ponderada. E quando a gente vai conversar, colocando, eu quero falar um assunto super gostoso, coloca lá para lá. Primeiro assim, o assunto da vizinha, a gente tem que pensar que aquilo que interessa para a gente como mulher, às vezes não interessa para ele como homem. Não quer dizer que você vai falar de futebol, carro, enfim, só isso. Mas tem que pensar aí os assuntos, uma conversa gostosa, mas que não seja a conversa que você teve na sua manicure, né? Que não seja a conversa que seja um problema com a vizinha, né, gente? Vamos ponderar, deixa essas conversas para ter aqui com a Jaque, para ter com as amigas, com a irmã, enfim, com a mulherada. Realmente a gente tem que aí que ponderar. Às vezes a gente escapole, né? Vira e mexe, assim, eu solto umas assim pro Fábio, que é meu marido, eu vejo que não tem um retorno na conversa. É claro, depois eu paro para pensar, sério que você achou que isso ia ser relevante para ele, que ia ser interessante, que sai engraçado. Não, não é. Então tem que prestar atenção aí, se a gente quer conversar, a gente tem que pensar o que vai conversar. Você pode dizer assim, poxa, caramba,
é tudo muito raciocínio, né? Muito raciocínio, tudo muito racional. Você tem que ponderar, pensar em tudo. Isso é no início. Isso é no início, né? E às vezes escapa, não acabei de falar para vocês? Às vezes escapa. Você não vai ficar sendo a empática 100% do tempo. Você não vai conseguir ter todas as conversas super assertiva, sem alterar o seu nível emocional. Não vai acontecer. A gente dá essa escorregada. Aqui, como eu digo, sempre somos todos humanos e, como tal, somos errantes. O importante é a gente não deixar que isso vire uma rotina, que isso vire uma frequência. Esse é o nosso maior desafio, né? Não deixar que os maus comportamentos, essa forma de você não trabalhar a empatia, virar uma rotina. Muitas vezes a gente deixa de lado, principalmente as casadas, né? Você já pensa, já tô casada, já tá tudo bem, tá tudo certo, e você não alimenta, você não contribui para não só para a estabilidade desse casamento, dessa união, mas você não contribui para o sucesso desse relacionamento. E se você não contribui, se você deixa e acorda e dorme, enfim, vive a vida sem prestar atenção nele, sem dúvida nenhuma isso vai naufragar. A médio, longo, curto prazo, em algum momento isso vai dar ruim, né? Por quê? Dar ruim não é só naufragar, não é só se separar, é estar em um relacionamento que não é legal. Estar em um relacionamento que, por mais que você se esforce, você não está feliz. A gente falou de felicidade ontem. Então, a gente tem que criar condições. Você tem que regar o relacionamento. Você achar que vai entrar num relacionamento e vai ser do jeito que você é, do jeito que você veio ao mundo, e não vai melhorar em nada, não vai ponderar, não vai relevar, não vai trabalhar alguns comportamentos em você, como fortalecer a empatia dessa união, como não seduzir o seu companheiro, não trabalhar esses pilares, você está totalmente equivocada. Esse relacionamento, ele não só vai ficar vulnerável às coisas externas. Por que vulnerável? Se os pilares estão fracos, qualquer vento desestabiliza. Ok? Então, a empatia é o segundo pilar. E eu gostaria que você refletisse sobre isso. E, como eu disse, empatia não tem a ver, não é nem só, não tem a ver com se colocar no lugar do outro. É sim entender, enxergar, compreender as necessidades do outro e agir de acordo. Agir em prol, ok? Terceiro pilar. Quem será o terceiro pilar? Minhas queridas, o terceiro pilar, ele é uma frasezinha assim um pouco longa, sabe? Um pouco longa, tá? Eu até coloquei aqui para mim aqui escrito, porque na verdade eu queria trazê-lo em uma frase, em uma palavra, e é difícil, porque ele tem a ver exclusivamente com você, 100% com você, tá? Por que com você? Com você indivíduo, não só com você mulher. Tem a ver com a individualidade do outro. Então, o terceiro pilar é a plenitude, a satisfação da sua vida, satisfação individual, a plenitude, a realização de cada um. Esse terceiro pilar significa que, neste relacionamento, em qualquer relacionamento, ambas as pessoas precisam ter integridade, estar na sua totalidade. E quando estar na sua totalidade, na sua integridade, são todas as áreas, ou boa parte dessas áreas, principalmente as principais áreas, em estabilidade. O que isso significa? Significa que o terceiro pilar tem todo absolutamente a ver com o seu nível de satisfação na sua vida como um todo, ok? E quando eu digo como um todo, é realmente como um todo. É a sua espiritualidade, é o seu trabalho, é como um todo. Dificilmente, muito difícil,
nós estarmos 100% em todas as áreas da nossa vida, né? Mas é possível, é real que consigamos ter todas as áreas em equilíbrio, em nível de satisfação para bom, não insatisfeito, seja no trabalho, seja no que for. O que acontece? Quando a gente trabalha a nossa segurança, que não foi à toa que nós falamos ontem, quando a gente trabalha sobre a nossa segurança, sobre a nossa felicidade, o nosso poder de gratidão, você está trabalhando este pilar principal. Quando você trabalha aquilo que é importante para você como indivíduo, como ser humano, você favorece a si, ao relacionamento, e não só o relacionamento amoroso, mas como um todo, né? Isso vocês já devem saber. Mas o que eu quero aqui ressaltar é que se você não trabalhar isso, se você não trabalhar a sua individualidade, e quando eu digo trabalhar a sua individualidade, eu estou dizendo em trabalhar aquilo que você deseja para você, aquilo que você quer para você, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, se sentir bem com você. Trabalhar, se não está bacana algum setor, por exemplo, quando você trabalha, você está uma pessoa, né, que tem aí um nível de segurança muito bom, que você tem aí, exerce a sua felicidade, né? Trabalha diariamente na sua felicidade. Lembra que a vida é um montinho de dias, um do lado do outro? Então, se cada dia você trabalhar para esse dia ser feliz, quando você olhar para trás, você vai ver que você está tendo uma vida aí bem feliz. E se você não trabalhar para cada dia você ser feliz, você vai olhar para trás e ver que você não está tendo uma vida feliz. E isso independe das circunstâncias, como eu disse aí para vocês. Independe se você tem boleto para pagar, se seu nome está sujo, né? Independe disso, tá? A felicidade, ela é antes disso, tá? E a base dela, como eu disse, é a gratidão. É você reconhecer também a sua força, a sua vitória, né? As pequenas vitórias, as grandes vitórias. Então, trabalhar em você, potencializar, empoderar essa mulher, essa pessoa, é muito importante. E claro, seja empática e ajude o seu companheiro a também a trabalhar a sua individualidade, a trabalhar, o nome que eu criei um nome grande aqui para isso, né? A trabalhar a sua plenitude de satisfação individual da vida. Inventei essa frase, consigo decorar. Trabalhar isso, ajude o seu companheiro. Como você pode fazer isso? No segundo pilar que eu falei para vocês, vendo as necessidades e trabalhando em favor, agindo em favor, né? Dessas necessidades do seu companheiro. Então, se você, no decorrer do seu relacionamento, você trabalhar o pilar do amor, né, do relacionamento amoroso, a parte amorosa do seu relacionamento, que tem a ver com sedução, que tem a ver com afeto, com beijo, com abraço, você trabalhar esse pilar, se propor a fazer mais amor. Muitas mulheres não se propõem, não se disponibilizam para fazer amor com o seu companheiro, sejam por vários motivos. Se não está legal para você, se não está prazeroso para você, tem aí algumas dicas no vídeo da sedução, eu coloquei algumas dicas. Em breve nós vamos ter aí uma profissional para nos orientar em relação a isso, mas algumas dicas eu posso aqui dar para você. Se você tiver qualquer problema ginecológico, vários problemas ginecológicos afetam o seu libido, né? Outra coisa que pode afetar aí quando não está muito legal é quando você não se solta, é quando você se inibe, você não faz aquilo que você gostaria de fazer. Outra questão também, muitas vezes, é que a pessoa não se conhece, não conhece aquilo que realmente dá prazer. E quando conhece, tem vergonha de colocar em prática. E aí, na hora que vai fazer amor com o marido, esse amor não é tão bacana, não é tão satisfatório para ela. E se não for tão bacana, se você não chegar ao ápice, você não vai liberar a ocitocina, logo não vai sentir aquela sensação maravilhosa e logo você vai ter aí
vai deixar de ter o fortalecimento do seu amor, do seu amor sentimento aí para o seu companheiro, né? Porque a ocitocina é um dos hormônios que ajuda aí no fortalecimento afetivo, tá? Então, você trabalhando este pilar, essa área do seu relacionamento, que é a parte amorosa, você vê que ela é um pouco abrangente, né? Você trabalhando um segundo pilar, que é a empatia, que tem a ver em você começar a agir de acordo com as necessidades do outro. Isso não tem nada a ver com abrir mão daquilo que você quer, daquilo que você pensa, e sim compartilhar, e sim dividir, e sim conciliar. Não tem a ver com abdicar da sua vida, abdicar daquilo que você gostaria de ser, e sim de completar junto com o seu companheiro, tá? Fazer uma coesão entre vocês dois, entre as necessidades de vocês. Então, trabalhar aí a empatia, que tem a ver, sim, com nos percebermos, melhorar alguns comportamentos. Todos nós precisamos disso. Se a gente não se policiar, eu brinco, a gente é um monstro. Se a gente não se policiar, a gente é um monstro egoísta, enfim, você deve se policiar, tá? E o outro, não menos importante pilar, é a plenitude da satisfação individual da sua vida. Plenitude da satisfação da sua vida, e ajudar o seu companheiro também a se realizar, né? A ter aí os seus sonhos e trabalhar para que realize os seus sonhos, compartilhar os sonhos, mas não são só os sonhos, né? Quando eu digo a plenitude, é em tudo. Antes até dos sonhos. É a sua realização na sua carreira, no seu trabalho, a sua satisfação, no lado espiritual, na sua religiosidade, na sua saúde física, mental, tá? É trabalhar todas as esferas da sua vida em prol aquilo que você quer para você. É isso. Esses são os 3 pilares. Se um destes pilares estiver comprometido, o seu relacionamento todo estar comprometido. Se você tem problemas financeiros, com a sua família, com o seu companheiro, enfim, se você está com crise financeira, mas esses 3 pilares estão fortes, estão saudáveis, o seu relacionamento não vai se desestabilizar. Se você tem problema familiar, problema com doença, não importa qual o problema que você tenha no seu relacionamento, os problemas que vocês venham enfrentar juntos, se esses 3 pilares estiverem sólidos, estiverem trabalhados, o seu relacionamento não vai desestabilizar. Se o seu relacionamento está morno, se o seu relacionamento não está bacana, você trabalhando esses 3 pilares, com foco, com dedicação, em pouquíssimo tempo você já vê resultado. Uma dica: se o seu casamento está em crise ou está muito morno, o segundo pilar é o que você deve trabalhar de imediato, que é a empatia. O segundo pilar, tá? Se você precisar de alguma dica, me mande aqui uma mensagem. Se você tiver dúvida, me mande uma mensagem, que eu respondo, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e a gente acaba contribuindo, né? Aqui ele colocou, né? Plenitude, satisfação individual da sua vida, paz de espírito. Sim, muito bem colocado, né? A plenitude tem a ver aí com a fé e todas as áreas da sua vida bem trabalhada vai com certeza te proporcionar uma paz de espírito muito grande. Então, se você está em crise no seu relacionamento, ou se ele está morno, trabalhe o segundo pilar, que é da empatia, ok?